Questão 21. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco de medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando se iniciou a medicação. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida, dado que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e usando a aproximação de π para 3, o volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação é aproximadamente de... Então, é o seguinte, ele quer o volume que vai restar após o interrompimento aqui da medicação, após 4 horas de administração contínua. Então, assim, para a gente descobrir aqui quanto vale o volume restante, nós temos que descobrir quanto tinha. Então, primeira coisa, no nosso frasco ali, ó, dá para observar claramente que nós temos duas figuras. A primeira figura aqui, ó, nós temos um cilindro, tá ali um cilindro, e na parte de baixo aqui, ó, nós temos um cone. Pronto, temos essas duas figuras aqui. O que nós temos de dados aqui dessas figuras? Nós temos o valor do raio, ou seja, o raio sai de onde? O raio sai daqui do centro até sua extremidade. A mesma coisa ocorre aqui, do centro até sua extremidade. Porque eu observo aqui na figura que a parte de circunferência aqui é a mesma, então o raio vai ser o mesmo. Então, se o diâmetro aqui é 8, o raio só é metade. Então, o raio aqui mede 4 centímetros. Então, 4 centímetros de raio. O mesmo acontece aqui embaixo, 4 centímetros de raio. O que é que eu tenho mais? A altura. A altura do cilindro. Ele me deu esse valor e me deu o valor também da altura, ó, do cone. Quanto vale a altura do cilindro? Pela questão, observe-se ali que a altura do cilindro vale, ó, 9 centímetros. E a altura do cone? A altura do cone, 3 centímetros. Pronto, então com base nesses dados, nós devemos determinar o volume dessas duas figuras. Então, quem é o volume aqui da primeira figura, que é um cilindro? O que é o volume do cilindro? É a área da base multiplicado por sua altura. A área da base do cilindro. A base do cilindro aqui é um círculo. Então, a área da base é π vezes seu raio ao quadrado, vezes a sua altura, no caso, a altura do cilindro. Então, o π ele diz que é para usar 3, então fica 3 vezes. O valor do raio é 4, então 4 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, ó, 9. Então, o que temos aqui? Ó? 3 vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4 eu tenho 16, aí vezes o número 9. Então, o volume do cilindro vai ser igual aqui, ó. 3 vezes 16 eu tenho 48, aí vezes o valor 9. 48 vezes 9, 9 vezes 8 eu tenho 72 e vão 7. 9 vezes 4, 36, mais 7, 43. Então, eu tenho 432 centímetros cúbicos, ou 432 ml, que a unidade é a mesma. Depois eu preciso do volume do cone. Então, o volume do cone ele vai ser igual a quem? Ó? O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido, ó, por 3. Então, a área da base aqui do cone. O cone, a base dele é um cilindro. Então, é π vezes o raio dele ao quadrado vezes a altura do cone. Aí, dividido por 3. Então, π ele pede para usar como sendo 3. O valor do raio do cone, nós temos aí, ó, que é 4 centímetros. Então, 4 ao quadrado vezes a altura. A altura do cone, 3 centímetros. Então, isso tudo dividido por 3. Ou seja, esse algarismo 3 aqui eu posso cortar com esse outro 3. Sobra 4 ao quadrado, 16. Aí vezes o 3. E 16 vezes 3 eu tenho 48. Então, 48 centímetros cúbicos, ou 48 ml. Daí eu consigo agora calcular qual o volume do frasco. Então, o volume do frasco. Então, o volume do frasco ele é formado por essas duas figuras que eu tenho, pelo cilindro e o cone. Então, o volume do frasco é volume do cilindro somado com o volume do cone.
Volume do cilindro, eu tenho ali que vale 432 ml, mais o volume do cone, que é 48 ml. Então, isso aqui me dá o quê? 432 mais 48, eu tenho 480 ml. Então, o volume do frasco é 480 ml. Só que na questão, o que é que eu quero? Eu quero saber o quê? O volume ml de medicamento restante no frasco após a interrupção. Ou seja, o que ele me deu aqui na questão? Ele diz que 1 ml ele recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de quê? De 1,5, a taxa que ele recebe é 1,5 ml por minuto. Então, a cada 1 minuto. Mas olha só, ele diz que usou a medicação por 4 horas contínua. Então, o tempo que ele me deu aqui foi de 4 horas. Só que eu preciso desse tempo em minutos. Ou seja, 4 horas é 4 vezes. Uma hora tem o quê? Tem 60 minutos. Então, isso quer dizer que 4 horas equivale a 4 vezes 60, eu tenho 240. Então, equivale a 240 minutos. Então, esse aqui é o tempo utilizado, o tempo que ele utilizou a medicação. Então, eu tenho 240 minutos, aí equivale o quê? A x. Regra de 3 simples. Então, multiplico meio pelos extremos. X vezes 1, eu tenho x, igual a 1,5 vezes 240. Então, 1,5 vezes 240. Então, o que é x aqui? Ó? Quando eu multiplico 240 vezes 1, eu tenho 240. E 240 vezes 0,5, eu tenho 120. Então, 1,5 vezes 240 é 240 mais 120, ou seja, 360 ml. 360 ml. Agora que ele quer saber o volume do frasco que sobrou. Então, a quantidade que sobrou vai ser igual a quem? É o volume que eu tinha no frasco, que era de 480 ml, menos o volume que ele consumiu, ou seja, 360. Então, quer dizer, o que sobrou é igual a quem? 480 menos 360. Ó. 0 repete, 8 menos 6 eu tenho 2, e 4 menos 3 eu tenho 1. Então, quer dizer que sobrou, ou seja, restou, ou sobrou, 120 ml. Então, a resposta correta, letra A, 120 ml.